dia para todos os que seguem, né? Todos e todas, e todos também, né? Já que a gente não tem discriminação de nada. Okay? O vídeo de hoje não vai ser um guia de percurso, porque esse é um percurso que a gente faz com muita frequência, né? Então vai ser uma conversa a bordo. Eu vinha pensando, né, aleatoriamente, e sempre inspirado em fatos que acontecem na minha vida particular, que eu, obviamente, não vou detalhar, né, num local público, mas serviram de inspiração para reflexão desse episódio. E a reflexão é a seguinte: a gente tem, eu vou falar logo com a reflexão porque eu sempre sou prolixo. O fato de a pessoa ser pobre, então, nem sempre, não podemos confundir pobreza com humildade, né? Em que sentido? Muitas vezes as pessoas que são de classe média alta, talvez por um sentimento de culpa, né, diante das desigualdades sociais e econômicas que nós temos, né, em nossa sociedade. Isso falo quanto sociedade global, né, do capitalismo. Nós temos desigualdades brutais, né, um sistema econômico que é pautado na exploração do homem pelo homem, né, e de uma classe pela outra, enfim, essas reflexões mais profundas que nos cabe fazer aqui nesse episódio. Então, elas sempre confundem pobreza com humildade, inclusive eu, né? Mesmo sabendo que, claro que os indivíduos são diferentes e tal, mas a gente sempre tende a ter uma compaixão, né, ter uma suavização maior quando se trata de uma pessoa, né, que é trabalhador, que está ali numa situação de vulnerabilidade ou tendendo, né, a vulnerabilidade econômica, né, a gente tende a tolerar certos comportamentos, né? Isso eu falo para um espectro da sociedade, não estou falando daqueles que medem as pessoas pela sua renda. Então, existem muitas pessoas ruins, né, em todos os meios. Então, muitas vezes você tem pessoas que não têm consciência de classe, que não têm consciência de nada do seu local no mundo, né? E elas, muitas vezes, o fato de ela ser uma pessoa teoricamente honesta, porque, enfim, não vive praticando crimes contra o patrimônio de pessoas, né? Não vive aplicando golpes, né? Pelo fato de ela depender do seu trabalho para a sua sobrevivência, isso não faz dela uma boa pessoa, ou que a gente tenha que ter uma tolerância sobre os atos equivocados que essa pessoa comete na sua vida, né? Então tem pessoas que muitas vezes elas sofrem e estão nessa situação ruim, né, nefasta, né, por várias circunstâncias, algumas por escolhas equivocadas, mas em sua maior parte por circunstâncias que são alheias à vontade dela, né? Só que muitas pessoas, né, que estão nessa situação também não são pessoas que têm humildade, não são pessoas que estão aptas a receber ajuda, né? Não são pessoas que necessariamente desejam o melhor para a humanidade, né? E na primeira oportunidade que tem, elas querem reproduzir esse sistema econômico que jogou ela nessa situação, né? Ou mesmo nas micro situações individuais ela se comporta como algoz, né? Basta estar numa situação mínima de superioridade, né, hierárquica, jurídica, que ela já age como déspota, como manda-chuva, enfim, como pessoa ruim. Então, a gente não deve confundir o fato de ser uma pessoa pobre, de ser uma pessoa trabalhadora, de ser uma pessoa que não vive praticando golpes, que é uma boa pessoa, né? Então, essa ilusão, né, que a gente confunde da luta de classes, né,
porque todo burguês necessariamente, isso, aquilo, porque todo trabalhador, então a gente tem que lutar, isso e aquilo. A luta de classes, ela é algo muito mais abstrata, é muito mais além, muito além dos indivíduos, né? Você não resume, não é um ou outro indivíduo que é da burguesia, né? Que é de uma classe economicamente dominante, que esse indivíduo necessariamente será ruim. Muitas vezes ele está inserido nesse contexto, ou pertencer a uma família, está inserida nesse meio, por várias circunstâncias, né? Porque era uma pessoa que estava numa camada, era uma pessoa da classe trabalhadora e por várias circunstâncias, né, empreendeu, e aí teve uma circunstância que ela conseguiu prosperar e ela passa a figurar sob o ponto de vista econômico em outra classe, ou mesmo ela nasceu, foi por herança, não necessariamente essa pessoa vai ser uma pessoa portadora de valores ruins. Então, essa visão de vilão e mocinho, né? Essa vilanização abstrata da burguesia, né? Esse caráter heróico que a gente sempre tem do trabalhador explorado, ela é muito abstrata, né? Então, você vai ter indivíduos que são ruins, indivíduos que são nefastos, indivíduos que não é apenas porque eles não receberam uma educação política, né? É da índole moral de cada pessoa, né? É da maneira que ela enxerga o mundo, da forma como ela se constituiu. Então, às vezes ela é educada, né, em valores que são valores nobres, são valores que visam a construir uma sociedade melhor, um mundo melhor, e ela, né, por si só, ela acaba tomando um rumo completamente oposto a todo o meio que ela foi criada, né? Então, a gente sempre deve ter cuidado, né? E a mensagem que eu quero passar nesse episódio, né, nessa conversa a bordo, né, é essa. Nem sempre o fato de ter uma pessoa que está ali numa situação precária, numa situação vulnerável, ela vai ser uma boa pessoa. Muitas vezes essa pessoa é uma pessoa que infelizmente amarga as consequências e não aprende nada com isso, né? E você tem muitas vezes pessoas que pertencem a uma classe abastada, né, que teoricamente tem um estereótipo vilanesco, né, já que se ele acumulou tanto dinheiro, porque esse dinheiro foi fruto de roubo, foi fruto de alguma coisa injusta, de alguma apropriação moralmente, ou sob o ponto de vista do direito natural, ilegítima, né? Então, tem muitas pessoas ruins, né? Não só aquelas pessoas que quando a gente lê, né, na teoria marxista, que são aqueles lumpesinatos, né? Aquela fração da classe trabalhadora que está totalmente inserida na ideologia dominante. Você tem pessoas que elas são necessariamente assim, né? Necessariamente más, ruins, nefastas. Claro, esses conceitos eles são abstratos, são subjetivos, né? Mas no geral, né, a gente sabe, pessoas intratáveis, pessoas grosseiras, pessoas rudes, pessoas detestáveis, pessoas que ninguém suporta estar do lado, né? Que as únicas pessoas que têm alguma afinidade são aquelas pessoas iguais, semelhantes no dia a dia, né? Basta a gente ver que tem muitas figuras na política, né, em qualquer espectro, né, que são pessoas detestáveis. Tem líderes políticos que ninguém suporta, que a mulher não suporta, que os filhos não suportam, que, enfim, ninguém ao redor. Quem trabalha ao redor, na verdade, odeia aquela pessoa. Só está ali por uma confluência de fatores, de pensar de forma semelhante, né, enfim, por uma questão ideológica, né, ou outro interesse, né? E tem pessoas boas. Tem pessoas boas, inclusive em meios que nós não costumamos esperar esse tipo de atitude, né? É por isso que, quando se falava na época da Alemanha, né, do Terceiro Reich, você tinha como essa pessoa que ela membro desse partido, né, que não menciono o nome, né, consegue ser uma pessoa tão monstruosa naqueles momentos, mas fora dali é uma pessoa tão afável, uma pessoa tão
delicada, uma pessoa tão compreensiva, tão amorosa com outras pessoas, né? A complexidade do ser humano, ela é muito maior do que a gente pode imaginar, né? Só com análises superficiais, en passant, né? A gente não consegue compreender a dimensão, né, do ser humano, né? E claro, né, finalizando, eu não sou psicólogo, então não tenho conhecimento, é só uma opinião comum de um cidadão. Não sou cientista político nem historiador, tenho uma formação técnica em uma das ciências humanas, mas aqui não estou falando sobre a minha formação, sobre o que eu entendo. Então é isso. Se vocês gostaram desse episódio, né, um episódio narrado, então curtam, compartilham e até a próxima carona.